Não destrua a sua família. Isso é algo muito importante que eu preciso falar nesse episódio de número 7 aqui do podcast Além do 1%. Espero que você participe com a gente até o final. Se você é jovem, se você já é atleta profissional, é importantíssimo você ficar aqui comigo, porque nós vamos trabalhar aqui muitas coisas importantes para que o teu desenvolvimento profissional esteja alinhado com a tua família. O que eu tenho percebido e o que eu vivi na pele também ao longo da minha caminhada, da minha história, foram esses dois elementos, muitas vezes, esses dois aspectos, o familiar e o profissional, eles se misturam muito, é impossível com que isso não aconteça, e muitas vezes aí você acaba perdendo potência, perdendo força, porque um compete com o outro. Não, a gente precisa ter uma inteligência para que a família potencialize o teu trabalho, a tua profissão, assim como a tua profissão e aquilo que está acontecendo desenvolve e potencialize o atleta que vive em você. Bora para cima de mais um episódio. Bom, gente, ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso caminho, o entendimento é que a gente se torne além do 1%. E aqui a gente vai trabalhar aspectos importantíssimos desse atleta, desse desenvolvimento de alguém que foge os padrões normais, de alguém que consegue ser um humano em alta performance, de alguém que consegue viver com alegria e harmonia o sucesso e o fracasso da sua profissão. No entanto, não transfere isso para os seus filhos, nem tampouco para sua esposa, para os seus pais. A vida no futebol é uma vida de muitas mudanças, dificuldades, de uma imprevisibilidade muito grande, o que gera, muitas vezes, uma condição emocional também e um humor que muda muito facilmente. Eu atendo atletas hoje do mundo inteiro. Já fui atleta por muito tempo, então eu consigo codificar e mapear muito fácil a vida de um atleta. Hoje eu estava conversando pela manhã com um atleta que mora no Japão e ele toma cápsulas de gratidão e toma cápsulas de felicidade, ou seja, ele passeia em cima de emoções positivas, mas volta para um estado negativo com muita facilidade. E aí a sua família sofre junto, porque ele acaba sendo muito dependente do resultado. E aqui está uma das grandes estruturas de tristeza e de angústia em todos os atletas. É o resultado. Porque o atleta ele é medido, ele é compreendido, ele é totalmente voltado para o placar. A gente é ensinado, educado pelo placar. E aí você que está me assistindo aqui hoje, você que é atleta, esse entendimento é muito importante, onde a gente consegue estruturar uma vida em que potencialize a nossa família, porque no fim das contas, o mais importante de tudo é a nossa casa. No fim das contas, aquilo que a gente mais se sacrifica é para quem? Para pessoas. Então, como que uma coisa pode sabotar a outra? Olha que coisa interessante. Muitas vezes você está aqui com a tua vida inteira voltada para a tua profissão e acaba sabotando a tua família de maneira inconsciente. E eu tenho atendido uma família que tem vivido essa perspectiva. E tem sido um trabalho de muito empenho e de muita energia da minha parte para poder fazer com que essa família pare de sabotar o sonho. Então a gente tem uma família desestruturada atrapalhando a profissão. Assim como muitas vezes a gente tem uma profissão, o atleta está ali jogando, desestruturando e sabotando a sua família. Como que a gente consegue se tornar esse ser humano em alta performance capaz de conjugar a família e a sua profissão de uma maneira inteligente na qual uma potencializa a outra? Aqui está o grande desafio e aqui está uma pergunta inteligente para ser respondida. Em primeiro lugar, eu acredito que quando a gente tem uma vida em sinceridade e alinhado com os nossos valores, a gente se protege demais, a gente protege a nossa família. Uma vez eu tinha um grande amigo meu, a gente conviveu muito tempo juntos, e aí o que acontece? Olha que coisa interessante, ele é um baita de um atleta, um baita de uma pessoa, gostava muito dele. Mas o que acontece? Ele passava alguns períodos sozinho, longe da esposa, longe da família, e ali ele assumia a identidade de homem da noite, certo? E ali ele estava expondo a família dele, porque todo mundo fica sabendo. E aí depois, quando a família chegava, ele absorvia a identidade do paizão, da família, e aquele cara super top. Ótimo, legal. Determinado dia eu cheguei para ele e falei, mano, seguinte, deixa eu te dizer uma coisa, o que é mais importante para você na tua vida?
primeira coisa que ele falou sem pestanejar foi a minha família. E aí eu disse para ele, então, mano, você vai precisar decidir quem você é. É uma decisão difícil, mas você precisa decidir se você vai ser o cara da balada, o cara da mentira, ou se você vai ser o paizão. Não tem como absorver as duas identidades. E aí ele tomou um susto. E sabe por que você precisa saber disso, maninho lindo? Porque senão você está expondo a tua casa, você está tornando e danificando a imagem, a moral da tua esposa, dos teus filhos. Então faça isso, tome uma decisão. Se você tomar a decisão de ser o cara da noite, tome a decisão e assuma a responsabilidade disso. E se você quiser assumir a identidade de pai, tome a decisão e assuma a responsabilidade disso e as atitudes e comportamentos para que você seja realmente isso que você está dizendo ser. E ele absorveu esse entendimento e protegeu a família dele, blindou a família dele. E a família dele mais blindada, mais protegida, mais feliz, fez o que automaticamente proporcionou para ele uma performance melhor, porque de maneira inconsciente, quando ele começa a flerter a vida dele para a verdade, ou seja, os valores que ele prega, de fato, ele vive isso no anonimato, ele vai começando a semear coisas positivas dentro da casa, nas suas relações, ele vai ter mais felicidade, essa felicidade vai se transportar de maneira automática para a sua profissão, porque ele vai estar mais feliz, essa felicidade vai para o treino e do treino chega no jogo. Então, em primeiro lugar, para que você não destrua a tua família, você precisa ter um alinhamento entre aquilo que você fala, entre aquilo que você acredita e aquilo que você faz. Esse alinhamento ele é muito importante, porque, além de tudo, você cria um código de valores muito importante para credenciar quem você é. Um homem que sabe quem é e vive em cima disso, ótimo. Aí você vai dizer, Ticão, mas o fulano lá vivia no bar, na bagunça, fazia um monte de gol. Ele assumiu aquela identidade e ok. O grande problema que a gente vive é essa dualidade do bonzinho quando todo mundo está me olhando e aí quando ninguém está me olhando eu assumo a identidade do Batman, do morcego. Não! O que você deve fazer para que você possa ter uma vida alinhada? Aquilo que você decidiu ser, seja. O Edmundo, o Romário, eu gosto desses caras porque assim, eles não assumiram outra identidade. Não, eu sou a identidade do cara que vai para a noite mesmo. Ok, tudo bem, aí todos sabem. E você está alinhado com aquilo que você pensa, que você fala, que você faz. Concordo? Não concordo. Mas você, pelo menos, não é uma mentira. E quando a gente não é uma mentira, as pessoas que nos aproximam de nós sabem da nossa verdade e fim. E isso é fundamental. Então, em primeiro lugar, esteja alinhado com o que você acredita, com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa. Então, essa sinceridade ela é muito importante. Quem tem família, você tem a tua esposa, os teus filhos, estar alinhado com os valores que você acredita é fundamental. Para que o teu crescimento na tua profissão não sabote a tua família. Porque isso é um movimento que acontece muito no futebol. O atleta cresce, ele se desenvolve, ele ganha corpo, ele ganha dinheiro, e aí quem que padece são pessoas. E aí o que acontece? Olha que coisa interessante, quando você não consegue um movimento profissional interessante, você está ali com as pessoas, porque as pessoas é que validam quem você é. E aí quando você ganha dinheiro, quem sofre são as pessoas, porque você muda a tua identidade, porque não estava alinhado com os seus valores. Então esse processo que eu tenho acompanhado muito, é um processo de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia. Por quê? Porque começa a briga, começa a confusão, começa mentira. Eu preciso mentir para sustentar a minha estratégia de vida. E quando eu começo a mentir, eu começo a criar um desalinhamento emocional e espiritual, que de maneira natural, orgânica e de uma consequência fisiológica vai me trazer infelicidade, tristeza, discussão. Eu vou acabar escutando um monte de coisa que na verdade não vai me fazer nada bem e isso vai se transportar para o meu treino. É muito mais fácil a gente viver com a verdade. Por quê? A verdade ela faz com que você possa dormir tranquilo. A senha do teu celular está aqui, está disponível. Não tem problema. As pessoas podem acessar o seu celular, as pessoas que você ama podem acessar aquilo que você é e o anonimato da tua alma, porque não vão descobrir nada a não ser quem você é.
Então, um ser humano em alta performance é um ser humano sem esconderijos. A senha está ali, pode pegar o meu celular a hora que você quiser, não tem o que ser escondido. Um ser humano em alta performance, ele é uma coisa, seja no anonimato, seja no público. Ele não tem uma separação. Peraí, deixa eu me aprontar aqui agora que eu vou aparecer no podcast aqui. E aí todo mundo tem que pensar que eu sou um cara bonzinho e eu tenho que inventar uma fala aqui para poder provar. Não, eu não preciso disso. Eu não sou uma pessoa totalmente boa, porque a palavra totalmente ela é muito profunda para nós como seres humanos. Eu não estou totalmente certo, assim como também não estou totalmente errado. E me apropriar desse entendimento faz com que eu me aproxime de uma vida e de uma consciência onde eu estou mais aberto ao aprendizado e aí eu cometo menos erros. A família hoje é quem mais sofre no futebol. As esposas, as crianças, os atletas, eles sofrem muito. Por quê? Exatamente porque o futebol é um lugar de muitas mudanças drásticas, de muitas emoções, de hostilidade, de dificuldade. Então você que é atleta está me assistindo aqui, eu tenho uma dica muito importante para te dar nesse momento. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. O futebol ele já bate demais na gente e nas pessoas que a gente ama. Ele já bate por si só. Você acaba se tornando, com a tua sabedoria e com o teu conhecimento, o para-raio disso tudo. Se você não produz dentro da tua casa as emoções positivas e você não assume essa responsabilidade de ser vida, de ser verdade, toda a tua família vai ruir. Os teus filhos vão sentir isso. E eu percebo muito isso no atendimento com os atletas. E hoje, com muito mais conhecimento e conseguindo entender todo o cenário, porque as crianças são o prolongamento dos pais. Você começa a observar uma criança no nível de ansiedade, no nível de carência, você vai perceber que existe ali alguma construção paterna, materna da família que está um pouco desalinhada. Nós precisamos entender esse movimento. E aí muitos atletas hoje ainda não entenderam isso. Que no fim das contas, tudo que ele está fazendo vai parar na família. Mas se você perder a tua família, do que vale isso tudo que você está conquistando? A gente precisa refletir para que lugar você está indo. Aonde está te levando? E esse sucesso que muitas vezes a gente diz não é ter sucesso, é ser um sucesso. E aqui é muito mais difícil. Esse conceito de ser sucesso é muito desafiador para uma geração que entendeu que sucesso é algo que você tem, não é algo que você é. E ser um sucesso é você caminhar e conjugar a tua família com os teus ganhos financeiros. Isso é ser um sucesso. Inevitavelmente, isso vai acontecer de uma maneira onde o conhecimento, a sabedoria e a percepção vai fazer com que você possa caminhar junto com as pessoas que você ama. Isso é fundamental. E aí eu preciso que você, que é atleta, se aproprie do entendimento. Vamos lá, a história dos 3 porquinhos. Eu adoro a história dos 3 porquinhos. Porque a história dos 3 porquinhos é uma história de uma inteligência emocional enorme. É uma história onde existe percepção. E eu sempre pergunto para os atletas, né? E eu gosto de repetir essa história por quê? Porque os 3 porquinhos saíram da mesma casa. Eles eram irmãos. E os 3 construíram 3 casas diferentes. Com elementos diferentes. E aí por que um construiu de tijolo? Porque ele foi o mais perceptivo. Ele conseguiu perceber naquela floresta e naquele trânsito entre a casa da mãe e o lugar que eles pararam para construir, ele conseguiu perceber perigos. E quais são os perigos que te afastam da construção de uma casa estabelecida, de uma casa de tijolos, onde vão vir dificuldades e não vai ruir? E o que eu percebo na vida dos atletas é que as dificuldades chegam e a casa cai. Qualquer dificuldade que acontece na vida de um atleta, a casa cai. E por que isso acontece? Porque a construção é uma construção com pouca percepção e uma casa de palha, uma casa de madeirinha que qualquer vento que passa derruba. Aliás, as esposas de jogadores são mulheres que precisavam muito de desenvolvimento mental, de entendimento, de conhecimento, de autopercepção para conseguir mapear emoções e ajudar os seus maridos. O que eu percebo muitas vezes é que as mulheres lhes falta entendimento, lhes falta conhecimento, e aí o que acontece? Essa vida é uma vida muito de construção de areia, de palha, qualquer vento que passa derruba.
E muitas vezes o atleta, por não construir um ambiente seguro, ou seja, um ambiente onde a mulher está sempre desconfiada, porque o atleta viaja muito, passa muito tempo só, se desloca muito, se concentra muito, e essa mulher fica muito só, e esse homem também. E aí o que acontece? Se você não tem uma estrutura sólida de confiança, de sinceridade, de verdade, a mulher vai estar sempre investigando a vida do marido. E não tem coisa pior nesse mundo do que viver sendo investigado. E aí muitos atletas reclamam dessa investigação. Chega em casa, chega na concentração, tem que ligar, está em viagem, tem que ligar, tem que ficar o tempo todo informando a polícia para que você não seja pego em flagrante. E a mulher está sempre sobre essa perspectiva de descobrir algo. E essa investigação tira a tranquilidade, tira a paz, tira a leveza, tira o ambiente onde podem, ser germinada, emoções positivas. As crianças sentem isso, as crianças percebem isso. E esse não é um ambiente onde você constrói uma relação duradoura, uma relação feliz. Então, como eu estava dizendo para vocês, essa casa de tijolo é uma casa onde existe firmeza, onde existe verdade, onde existe sinceridade, onde o sim é sim, o não é não. E essa construção é uma construção sólida que demora um pouco mais, mas é uma casa que onde as dificuldades vão passar e não vai ser destruído. Por exemplo, eu vivi 2 grandes dificuldades no nosso casamento, eu e a Márcia. Assim, 2 grandes mesmo dificuldades, não foi coisa pequena, foi coisa de sair de casa, mas não foi por falta de verdade, a gente nunca traiu as nossas confianças, a gente sempre teve uma relação, o nosso casamento sempre foi uma relação de muita sinceridade, de muita verdade, de muita confiança um no outro. No entanto, a gente viveu dificuldades, eu tive que sair de casa um momento, e aí a gente entende que existe um momento de se abraçar, existe um momento de se afastar de se abraçar. E até aí a gente tem que ter um entendimento na vida, na nossa história. Mas a verdade e a sinceridade foi algo que protegeu a nossa relação ao longo dos nossos últimos 20 anos. A partir do momento que a gente decidiu casar, a gente decidiu estar junto, foi uma relação de profunda verdade, de sinceridade, eu estou indo ali e eu estou indo ali de verdade. E isso nos protegeu demais ao longo do nosso tempo. De compartilhar as nossas histórias, de compartilhar os nossos erros, de compartilhar os nossos defeitos, de estarmos juntos numa mesma circunstância, a ponto dela ter a liberdade dela, a ponto de eu ter a minha liberdade sem precisar inspecionar, investigar, correr atrás, ter medo do que está acontecendo nos bastidores. Isso tira muita felicidade e constrói um ambiente de pouca segurança. Onde existe pouca segurança, com certeza vai entrar alguma coisa, se você não trancar o cadeado, alguém vai entrar lá. Um ambiente inseguro, um ambiente onde a gente precisa ficar ali o tempo todo acordado, você não pode dormir. Para mim, felicidade numa relação onde você pode dormir, você pode descansar. E tem muitos atletas, tem muitas famílias de atletas que você não pode dormir, infelizmente, mas esse ambiente foi criado por você. Muitas vezes você criou um ambiente inseguro e não permite com que essa confiança se estabeleça na sua casa. Então, não destrua a tua família, porque tudo aquilo que você está construindo através do teu sacrifício físico, ele vai acabar lá na tua família. Tudo aquilo que você está construindo com o teu suor no teu dia a dia, aonde que vai transbordar? Na tua família. Então, qual que é o nosso grande objetivo como seres humanos? Nosso grande objetivo é construir algo sólido, verdadeiro, profundo, de modo que as pessoas possam compreender, de modo que as pessoas possam ver e que possam absorver tudo aquilo que a gente vive de maneira real, de maneira sincera, e assim isso sirva de lição, de legado para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E isso é muito importante para que a gente possa seguir a nossa jornada. Vai terminando aqui o nosso momento, vamos encerrando o nosso podcast. Eu queria deixar aqui para você algumas perguntas. Será que vale a pena viver uma vida de esconderijo? Será que vale a pena a gente viver uma vida, ai meu Deus, e deixa eu esconder meu celular, a minha senha, e gerar insegurança na tua casa, na tua família, nos teus filhos? Aí você cresce, o teu filho não tem confiança, não se sente seguro e você não sabe por quê. Você cresce num ambiente, você estabelece um ambiente inseguro para que os teus filhos possam crescer, se desenvolver e daí a culpa é deles. Não. Faça com que o ambiente em que a tua família esteja
descansando seja um ambiente que eles possam dormir em paz, onde não existam senhas, códigos, onde exista liberdade, onde exista verdade, sinceridade e um alinhamento de valores para que a tua família possa se satisfazer com a tua vitória e a tua profissão e a tua família não concorram um com o outro, muito pelo contrário, que a tua profissão potencialize a tua família, que a tua família potencialize a tua profissão e que isso seja uma coisa só. Isso é algo extraordinário, fundamental e incrível para que você possa atingir alta performance, a performance que vai fazer você subir de nível, viver com alegria, desfrutar de uma profissão incrível e poder alcançar os resultados que você tanto deseja. Então é isso, meus craques, então é isso, além do 1% Podcast, compartilha aqui o nosso canal, compartilha aqui com os teus amigos aqui essa fala, compartilha, se abençoa a tua vida, se abençoa a tua história, que você possa compartilhar esse tempo nosso juntos aqui. Tira um printzinho, marca lá a gente no Instagram, a gente está iniciando essa jornada aqui de podcasts e é sempre legal contar com você nessa nossa jornada. Então é isso, meu craque, então é isso, minha família, Deus abençoe, vamos embora para cima.